você, a tua irmã, que é a mãe da Isis, né, os teus pais, que são avós, né, irmã, ou seja, toda a família e aqueles amigos também mais próximos e amigas mais próximas da Isis devem estar vivendo assim uma situação que eu não gostaria de estar na pele de nenhum de vocês, mas são coisas que acontecem, né? Infelizmente, não em Tibagi. Eu conversei esses dias com a repórter, né, que esteve aqui da TV Record. A gente conversou muito com ela e ela falou que para ela está acostumada a cobrir esse tipo de evento, esse tipo de crime, de pessoas desaparecidas. Agora, para a gente não, nós não estamos acostumados. E a gente tem esse envolvimento com os familiares, então a gente acaba até sendo afetado emocionalmente também com isso. Rodrigo, boa tarde para você, agradeço por você ter vindo, eu sei que não está sendo fácil, tem que, além de tudo, né, dar apoio para a família, acompanhar as buscas e também ainda ter que atender a imprensa, mas de qualquer maneira, é importante a gente levar informações para o nosso povo. Eu queria saber para você, primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui com a gente. Gostaria de saber as últimas novidades aí que você pode ter, que a gente não tem sobre esse caso. Boa tarde, Simval, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, né? Primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui falando e a todos da população que estão comovida com esse caso, estão nos ajudando muito e que continue nos ajudando tanto em orações como informações que é de grande importância. Hoje vai estar completando 18 dias realmente com o desaparecimento da Isis, sem nenhuma notícia. A polícia, né, o Dr. Jonas, com o pessoal estão em buscas no Mandaçaia, né, várias informações sobre o sinal do celular dela lá, né, então eles estão com uma equipe com o pessoal da Clabin lá também, então eles estão focados nesse lugar. E também o Dr. Jonas também com a investigação sobre o suspeito Marcos, que encontra-se preso e infelizmente calado. Até em questão, é o terceiro advogado que sai do caso, então já torna-se isso alguma coisa que os próprios advogados de defesa dele estão sendo o caso que estão vendo que ele não está tendo um argumento. O que o próprio doutor Jonas, o delegado, passou para mim na informação que o terceiro advogado Gilson saiu do caso porque conversou com ele, né, para ele contar, né, a verdade, contar o que realmente aconteceu, porque há duas famílias, né, sofrendo: a nossa família da Isis e tem a família dele também, a cidade, comoção no Brasil, e mesmo assim ele não quis falar nada, e o advogado acabou saindo desse caso também. Rodrigo, tem muito comentário na cidade, inclusive muita fake news, como infelizmente acontece. Fala-se muito de um outro suspeito, né, que ainda não, oficialmente nós não temos isso, que inclusive até deixou a cidade, morava aqui. O delegado, a Polícia Civil está trabalhando também com essa hipótese? Seu Simval, então, está sendo investigado não somente um, né, como outros suspeitos também, né, nesse caso, porque foi algo muito premeditado, né, então passar para vocês, foi premeditado, o Marcos não agiu sozinho, não fez sozinho isso, e tem pessoas por trás disso, então assim, está sendo realmente investigado, isso que o senhor acabou de passar, outras pessoas também, né, estão sendo investigadas. E além disso também tudo que o Marcos fez na semana que ele premeditou, né? Então até para adiantar a vocês, aos ouvintes que estão também nos assistindo, ele premeditou até a questão do aborto, que é um crime, né? Então conseguiram já confirmar realmente que ele na semana ele já estava atrás de remédios, no qual ele foi em uma farmácia, ele conversou com um farmacêutico, então já foi provado isso, que ele já premeditou isso, que é um crime também, um aborto, né? Então ele já veio alguns dias atrás premeditando tudo isso. Então, isso aí eu tenho certeza que a Polícia Civil, melhor do que nós, ela está preparada para essas investigações, mas eu penso assim, viu, Rodrigo, vou até expressar esse meu sentimento. Como a Isis, né, você já sabe, não tem como esconder, ela teve um relacionamento com esse Marcos, até inclusive, segundo ela mesma disse para a irmã, estava grávida dele. Ele negou, dizendo que ela estava grávida, mas não sabia que era dele. Então ele quis tirar o dele da reta. Agora, o que eu digo é o seguinte, o fato dela ter um certo relacionamento com ele pode levantar a hipótese de que ela
tenha descoberto algum problema na vida dele, alguma coisa que seja ilegal na vida dele, porque esse caso tá mais assim como se tivesse querido sumir com uma pessoa do que simplesmente um caso de uma gravidez que poderia ser resolvido de uma forma que não precisaria ser a morte. Então eu vejo dessa maneira, que a Isis descobriu alguma coisa desse cidadão, por exemplo, suposto, é uma hipótese, que isso pode ter levado até o envolvimento de outras pessoas que poderia estar ligado com ele em coisas erradas, sei lá. Não sei se a polícia trabalha com essa hipótese, mas isso eu estou expressando, nem precisa comentar isso, estou expressando o que eu penso, né? Quando você tem envolvimento com a pessoa, a chance de você descobrir alguma coisa errada da pessoa é maior do que quem não tem. E aí teve envolvimento com ele e pode ter descoberto, e talvez assim ter tido aquela infelicidade de talvez falar, se você não assumir, eu vou te contar, não sei, eu vou contar tal coisa, porque tudo indica que quis sumir com ela, como assim uma queima de arquivo, coisa desse tipo, certo? É uma impressão que eu tenho nesse caso. Seu Simval, então lá poderia ter essa hipótese também, né? Mas da forma que eu o conheço, né, da forma que está sendo, eu já entendo como ele é realmente um cara frio, calculista e um psicopata realmente. Mas envolvendo outras pessoas não é muito comum, né? Quando acontece um crime, ele não precisaria de ajuda, talvez, para matar a menina. Eu vejo a minha visão, seu Simval, que até através de outras denúncias também, que acho que não foi a primeira vez que ele fez isso. Não, isso aí então, até falamos aqui. Exatamente. Então a questão disso, talvez uma coisa, né, talvez não seria nenhum para ela estar sabendo de algo, né, ou se fosse isso, né, mas da forma que ele fez, talvez porque as outras vezes ele saiu como um cidadão que ninguém ficou sabendo. Então a minha visão, e a polícia também investiga isso, os outros casos, né, então assim, que dá uma coincidência muito parecida, né, então já aconteceu 1, 2, 3 vezes, quantas famílias ele fez sofrer e ele continuou se escondendo, infelizmente, atrás da autoridade, de polícia, né, que ele se dizia amigo de polícia e na verdade não era a polícia que era amiga dele, né, e ele às vezes via essa imagem dele mesmo, um psicopata que se escondia no meio da polícia para esconder o seu passado, né, o que ele vinha fazendo, né. Eu acredito que ele fez já premeditado e que ele já tenha feito isso antes, e para ele, como ele se safou nas outras vezes, essa aqui seria a mesma coisa, até porque ele achou que ninguém ia repercutir isso, ele achou que ninguém ia ficar sabendo e ele ia estar aqui trabalhando, continuando na cidade. Tem um detalhe aí, Rodrigo, muito importante. Nós estamos discutindo aqui o caso do desaparecimento da jovem Isis Mizeski, conversando com o tio dela, o Rodrigo. Tem um caso aí que talvez ele não contava, né, Rodrigo? Ele pensa assim, a menina de menor, tem um caso com homem casado, então ele nunca imaginava que ela ia contar para a família que iria encontrar com ele. Acho que esse aí foi dentro da lógica da cabeça dele, ele imaginava que ela ia sair escondido da casa, não ia contar para ninguém e ele não seria suspeito, né? Eu imagino que isso passou. E o fato dela ter saído para casa, contar para a irmã que ia encontrar com ele, colocou ele como um dos principais suspeitos. Exatamente, porque o dia que eu conversei com ele, né, no sumiço, eu fiquei conversando com ele mais ou menos por volta de 5 a 6 horas. Começou negando, né? Negando que não a conhecia, não queria me atender. Sem eu contar o que tinha acontecido, ele não estava querendo me atender, para vocês terem uma ideia. E com várias versões dando para mim, e até que então eu joguei um verde, falei que tinha rastreado o celular dela, estava sabendo alguma coisa ou outra, e ele daí que ele quis me atender. E ele contou primeiro que não conhecia ela, não sabia nem o nome dela, tudo mais. E depois ele foi passando outras contradições. Daí foi até que eu comentei para ele, né? Você sabia que ela contou para a irmã dela e para a prima dela sobre você? E pela voz que eu entendi, que eu estava conversando no telefone, ele se impactou com isso. Ele ficou surpreso. Ele não contava com essa informação. Exato. Porque o natural, Rodrigo, o natural é tua sobrinha, mas é uma realidade. O natural de uma menina de menor, ou mesmo de maior, relacionando com um casado, é esconder da família. Ela não iria contar, né? Até por irmã costuma não contar. Exatamente. E foi isso que deu para entender da forma que ele agiu. Até para vocês terem uma ideia, a hora que eu comentei da localização, né? Que eu estava sabendo da localização, ele começou a perguntar onde, que horas. Então, assim, ele já começou a entender que a gente estava sabendo de algo dele e ele começou a querer saber para ele se munir de uma informação, para ele se proteger. Mas, infelizmente, da forma dele, a forma que ele foi passando, ele foi dando várias versões, contradições, e ele acabou mesmo se entregando que ele tinha feito algo. Até no mesmo dia, mesmo na mesma noite, eu fui
Comecei a conversar com ele 11 horas da noite, fui parar 3h40 da manhã e ele falava contradições e eu já percebi que ele já tinha feito algo com ela. Eu também imagino, senão eu nem ficaria conversando com você até 3h40 da manhã. Não ficaria. Porque, na verdade, gente, ele começou, a primeira contradição dele, antes de acontecer as evidências e as provas, é que ele tinha deixado ela na entrada da Vila São José. Essa é a primeira condição. Quando ele viu as câmeras, né, que ele demorou 54 minutos para voltar aos 56, também quando apareceu as imagens da câmera da Freezer, onde ele passou além da Vila São José, aí ele já começou a inventar outra versão, inclusive aqui na rádio, na entrevista que ele deu para o Adriano, na frente da casa dele, dentro do carro do Adriano, na quinta noite, um dia antes de sair a prisão preventiva dele, a prisão provisória, ele falou, né, que deixou ela na porta da vila, que ela não queria descer, que ele insistiu para ela descer porque ele não queria entrar na vila, porque tem desafetos, aquele papo que você conhece. E depois ele falou que seguiu o carro um pouquinho para frente, continuaram discutindo, e ele obrigou ela a sair do carro. O que é muito estranho, um homem de 35 anos deixar uma jovem de 17 anos no meio de uma escuridão à noite, né, já era nessa época do ano, depois das 6 horas já escurece à noite, já começou aí. E aí ele fala, né, que não tinha lugar para virar, o que é outra contradição. Ali é fácil de virar, ainda mais ele que é segurança e acostumado com essa região. Podia virar ali na pista mesmo, porque ali tem pista adicional na subida, podia virar ali na Freezer. Diz que foi lá no trevo para virar. Aí mesmo assim o Adriano perguntou, mas por que demorou tanto para voltar, se o trevo é logo ali? 2, 3 quilômetros, ele falou, meu carro deu um problema na mangueira do combustível, eu demorei para arrumar, e é por isso que eu demorei para voltar. Aí depois a polícia aparece, aí nós não sabemos o que falou depois disso, acho que nem falou mais. A polícia mostra que o celular dele e o celular da Isis, né, chegaram até a região da Mandaçaia, que é uma mata ali próxima a Telêmaco Borba, né, e que o celular dele voltou no dia 7 e no dia 8 lá, provavelmente, né, o celular da pessoa. A primeira hipótese que você tem é que está com você mesmo, é você que foi lá acompanhado do seu celular. Então depois disso eu não sei que explicação ele vai dar, ou se ele, parece que ele até foi orientado pelo advogado a não falar mais, a não depor mais, ficar em silêncio, eu não sei se ele abriu o bico depois disso. Mas então, Rodrigo, é muita contradição. Então, e quem tem uma verdade, ela é única e não precisa inventar argumentos. Quando é mentira, uma mentira vai puxando outra e ele vai entrando em mais contradições. Então isso fortalece a suspeição sobre o Max Wagner. Isso mesmo, seu Simval. É bem isso mesmo, as contradições dele, ele cada vez, ele vem, quando eu conversei com ele no sábado, eu me encontrei com ele passou novas versões totalmente diferentes na minha frente, sabe? E daí eu até falei, né, deixa que a justiça vai resolver isso, e eu já vi, né, as contradições dele, que ele em nenhum momento estava falando a verdade, né? O que agora a gente pede realmente, né, que as pessoas não precisam ter medo, venha denunciar o que já sabem dele, informações a respeito de, pode ser possível, outros suspeitos que ajudaram ele, que às vezes tem medo, porque muitos já vieram pessoalmente conversar comigo, que tem medo de falar algo, mas ele está preso e eu creio... Houve ameaça mesmo? Parece que de uma irmã dele, coisa de parente dele, num grupo de WhatsApp, ou foi no Facebook, eu não sei, dizendo, cuidado, vocês ficam falando aí... Teve uma certa ameaça? Exatamente, até teve um ato delituoso, né? Através disso, quem tem direito até dos inquéritos, né, são os advogados, né, tanto nosso como da defesa, e o advogado deles, não sabemos quais são, se for do passado o seu Roberto, né, ou o Gilson, que passou todos os inquéritos, as filmagens, né, da gravação nossa na Civil para os seus familiares, né? Passaram para... Quem tinha acesso era só os advogados. Exatamente, isso já é um ato delituoso que ele fez, é um crime. E o que aconteceu? A reportagem da RIC estava com uma gravação, né, eles passaram para a mídia, e a outra foi a própria irmã mesmo, que colocou no jornal, na rede social, um vídeo da minha sobrinha. E isso já é um crime, né? Expondo as testemunhas. E o que torna isso? Desencorajando, intimidando a pessoa a não denunciar. Então, assim, às vezes é um exemplo, tem uma pessoa que vai lá denunciar, viu aquilo lá e fala, não, eu não vou denunciar ele porque vão colocar eu na rede social. Mas isso é um crime, já passo avisando a todos. Fizemos o boletim da ocorrência, até inclusive hoje vou no fórum conversar com a promotora e tudo mais, mas já tudo orientado com o nosso advogado, com o delegado próprio mesmo que nos orientou a isso. Então já foi feito um boletim da ocorrência para não acontecer mais isso, mas eles estavam sim nos desencorajando a
para buscar testemunhas. O que a gente pede, o Rodrigo já pediu, eu reafirmo aqui, é que, gente, qualquer pessoa, seja mulher, seja homem, porque estão falando também de uma agressão dele a um rapaz de Tibagi também, né, Rodrigo? Não sei se você ficou sabendo, né? Então tem muita conversa. Então, se você teve alguma agressão desse suspeito, se você não quiser falar, não precisa falar em grupo, não precisa falar em Facebook. Procure a delegacia, procure o delegado, né? Você vai prestar depoimento para ajudar a gente, ajudar. O que a gente não quer, ninguém quer condenar inocente. A gente quer condenar criminoso. E para isso, tem que provar que o cidadão é criminoso. E para isso precisa da ajuda da população. Mas também, qualquer coisa suspeita de cheiro ou de algum carro que possa ter circulado aí por volta do dia 6, que vocês possam lembrar, então passe para a delegacia, passe para a PM, passe para a família, porque enquanto não encontrar a Isis, seja viva ou morta, essa agonia não vai acabar. É o que eu penso, né? E a gente faz esse apelo aqui, né? Porque realmente está chocando a cidade, está chocando. O caso da Isis, né, Rodrigo, não é nem mais regional, nem estadual. Ele virou um caso nacional, com a grande mídia cobrindo o caso. Exatamente, seu Simval. Tanto está nacional como já para o exterior. Então tem tantas pessoas dos Estados Unidos, Portugal, mandando mensagens para nós, youtubers nos ajudando. Então repercutiu bastante, né? Infelizmente repercutiu no modo triste, né? Mas graças a Deus é a comoção, né? O amor ao próximo. Muitos e muitos estão nos ajudando dessa forma e eu creio, né? Nosso propósito é esse, o meu principal propósito hoje é encontrar isso no qual nós vamos encontrar, eu creio muito nisso, e também ele ser condenado. Então, assim, talvez seja hoje o ponto para ceifar tudo que ele já fez, para tantas famílias sofrerem, às vezes continuam sofrendo, né? E é um ponto final para isso, né? E eu creio nisso, volto a dizer, população, não tenho medo. Às vezes entro em contato comigo e conto alguma coisa, eu falo, vamos lá na delegacia, né? Ou pode ir lá no sigilo, acabam não indo, então não tenho medo. Né? Lembre-se que tem uma família que está sofrendo 18 dias, a minha irmã, meus pais, todo dia me perguntando, né, o que eu tenho de novidade, né? A minha novidade é que Deus está no caminho, Deus está cuidando disso, né? E eu tenho certeza que tudo vai ser resolvido. E acredito, seu Simval, que essa semana muitas coisas ainda vai acontecer, né? Conversei hoje com o delegado. Ele está bem aprofundado nesse caso. Até quero agradecer muito a todos que vêm nos ajudando, ao doutor, que estarei entrando de férias, né, essa semana. A próxima semana ele estendeu para continuar no caso, e tem muitas coisas que ele vai ainda passar para nós essa semana, que está sendo investigado em sigilo, principalmente os smartphones, né? Então todos os smartphones que ele falou até aqui na rádio, né, que ele deu, que ajudou, colocou à disposição da justiça. Isso foi uma outra inverdade. Então ele resetou o celular da esposa e os 2 celulares dele, não era um, era 2. E para vocês terem uma ideia, o celular dele, ele resetou e ele desligou o celular no dia 6 e ele foi religar ele somente no dia 10, só para vocês terem uma ideia. E tá já no 60%, tá lá na polícia científica, tá sendo restaurado tudo, até nuvem, Google Drive, e já tá no 60%. Logo, logo vão conseguir ver tudo que ele fez, tudo que ele conversou, vai estar nos smartphones. E até assim, localização, né? Que é importante, onde ele foi nesse período, antes, porque se o crime foi premeditado e se aconteceu o crime, como a gente, é uma hipótese forte hoje, ele deve ter visitado esse local antes de levar a menina, né? Eu imagino. Então isso aí também vai reforçar a questão até da localização. Infelizmente, é duro falar isso, né, Rodrigo? Mas eu trabalho hoje, assim, na minha cabeça, eu não tenho, assim, muita esperança dela de encontrar a tua sobrinha viva, infelizmente. Exatamente. E vai aparecer também com quem ele conversou, né? Com quem que está por trás disso, né? Que a polícia já está em cima, está investigando também, até o delegado me passou, mas está no sigilo. E logo também vão fazer... Até o envolvimento de outras pessoas, né? Envolvimento, exatamente, de outras pessoas. Então já está sendo bem aprofundamento, está bem aprofundo isso realmente, essas investigações. E vai aparecer, no celular vai aparecer com quem ele conversou, quem esperava ele lá no Mandassai, se tinha uma pessoa ou não. Acreditamos, minha visão é essa, pela forma dele ir e voltar tão rapidamente, né? Talvez já estava tudo premeditado e alguém aguardando lá ou na rodovia, né? Foi algo então tudo premeditado por ele.
Adriano Santos, né? Vamos encerrar aqui o Itaí Notícias. Rodrigo, eu quero agradecer você mais uma vez. Eu sei que é duro para você ter que atender a imprensa, mas a gente tem que entender que a população de Tibagi, assim como pergunta para você, pergunta para nós na rádio, a todo momento. E daí? Toda vez que eu encontro a pessoa na rua, hoje é a primeira pergunta. E daí, Simão, alguma novidade do caso da Isis? Então a gente precisa também prestar essas informações para a população. Exato, seu Simval. Até assim, tudo eu peço discernimento a Deus e é dessa forma que eu venho trabalhando, da forma que Ele me passa. E eu não, para todos eu estou dando uma atenção, é uma minoria que acaba não conversando porque eu não sinto paz realmente, porque vejo que é muito para uma audiência, para engajamento, né? E eu não quero isso. Eu estou, no qual os lugares que eu estou conversando, dando uma atenção, é porque eu estou confiando, como na Rádio Itaí, para o seu Simval, para o Adriano, que até mandou mensagem, para outras emissoras também, até agora daqui 10 minutos eu vou fazer uma entrevista com a Band, depois que você dá alerta, mas no qual eles estão nos ajudando de uma forma também por trás de tudo isso. Porque a divulgação, ela também ajuda, na minha opinião, para criar uma pressão popular, para que envolva... Hoje o caso não é só da delegacia de Tibagi. Hoje eu já tive confirmando isso, inclusive com um deputado amigo meu. Não quero nem falar o nome para não parecer que é eleitoreiro aqui. E ele falou, não, Simão, eu já estive ligando na Secretaria de Segurança e que o caso já é de prioridade da Secretaria de Segurança do Estado. Então, quer dizer que essa comoção popular, essa divulgação acaba ajudando nesse sentido. Exatamente, também agradecer também, às vezes acabamos esquecendo, são tantas pessoas, né? Toda a população, né? Já agradecendo todos por estar nos ajudando, até principalmente em orações, ao Regis também, eu tenho que colocar, né, que é ele que sai pro mato com o pessoal, tudo isso, a gente acaba esquecendo, não que nós esquecemos, que a nossa cabeça tá para lá e para cá, né? Eu tenho a empresa do trabalho, né, e eu pouco consigo ficar na loja, vou para um lado, vou para outro. No sábado mesmo eu saí 1 hora correndo, fui pro lado da Conceição, que tinha um poço lá, que tinha me informado que poderia ter alguma coisa lá. Então, assim, eu fico uma correria para lá e para cá. E quando eu consigo dar essa atenção, como eu estou dando para o senhor aqui, para a rádio, e é isso. Eu peço para continuarem nos ajudando, que isso não vai se apagar e só vai encerrar a partir do momento que encontrarmos a Isis, independentemente da forma que vamos encontrar, só Deus sabe, e cremos, né, eu creio muito de encontrar ela e também ele ser condenado. Então a gente conversou com o Rodrigo Mizeski, tio da garota Isis, que desapareceu no dia 6 de junho último. A gente lamenta muito e solidariza com o sofrimento da família e Tibagi inteira. O Paraná, o Brasil hoje já cobra a elucidação desse caso. Adriano Santos,